Olá pessoal, tudo bem? Hoje é de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical lá do Instagram e que fica disponível também lá no nosso canal do YouTube, Leonardo Mota M underline também, tá? Quem tiver interesse, você já está seguindo nosso Instagram, tiver interesse também de nos acompanhar no YouTube e acompanhar nossos vídeos também sobre licitações e contratos, inclusive essas enquetes têm uma pasta, né, específica lá para todas as enquetes até hoje que discutimos sobre licitações e contratos, né? Temos aí mais de 120 enquetes, né? Vai lá, nos segue, marca lá no sininho para sempre que tiver algum vídeo no YouTube você ser notificado, tá? E a enquete essa semana, o pessoal veio tratar de um assunto importante, que é da fase de lances, né? Que é o modo disputa, né? Nos modos de disputa trazidos, inclusive, aí pela nova lei de licitações de contratos. Modo disputa aberto, modo disputa aberto e fechado, modo disputa fechado e aberto e fechado. A lei só trata do modo disputa, fala do aberto e fechado, eles podem ser utilizados separadamente ou concomitantemente, né? Conjuntamente, tá? Existe uma restrição, você não poderá utilizar o modo fechado quando você utilizar o critério de julgamento menor preço e maior desconto. A nossa enquete veio tratar do modo aberto e fechado, cuja regra é bem interessante e pode acontecer uma certa situação que muitas vezes nós temos visto alguns colegas não saberem como tratar. Regra essa que é utilizada, inclusive, né, modo aberto e fechado, desde o decreto 10.024, 2019, que regulamentou o pregão eletrônico na esfera federal, né, e que segue as mesmas regras para a IN 73 de 2022, que trata das licitações com critério de julgamento, menor preço e maior desconto. E aí, já vimos alguns colegas em algumas situações onde não sabiam o que proceder, até em virtude dos próprios sistemas, e aí especificamente no compras.gov, o sistema não permitir que ele siga com a etapa de julgamento, tá? Mas primeiramente vamos à nossa enquete. Olha só. Determinado órgão realizou o pregão eletrônico para aquisição de equipamentos de informática, utilizando o modo de disputa aberto e fechado. Tá? Das 10 empresas participantes, transcorrida a etapa aberta, apenas 4 empresas foram convocadas para pelo sistema para a etapa fechada. Por isso que o modo é aberto e fechado. Tá? Na etapa de julgamento, as 4 empresas foram desclassificadas, tendo o pregoeiro convocado a 5ª empresa, cuja proposta foi aceita, a empresa habilitada e declarada vencedora. E uma 7ª empresa lá, né, 7ª colocada, vamos dizer assim, recorreu, justificando que o pregoeiro deveria retornar à etapa de lances para a nova convocação para a etapa fechada. E a nossa enquete pergunta: deve ser julgado procedente esse recurso? A licitante tem razão? Tá? Então, para começarmos, vamos entender que modo aberto e fechado é esse. Temos aqui nesses nossos slides, utilizamos nossos cursos, modo aberto e fechado. Nós vemos uma etapa aberta e vemos a etapa fechada. Então, a etapa aberta ele funciona 15 minutos, né? Inicia-se a etapa de lances, as empresas estão em disputa na etapa de lances, modo aberto, onde todos podem ver os lances de todos, inclusive o pregoeiro pode ver os lances dos licitantes e os licitantes podem ver os lances dos concorrentes e, obviamente, o seu próprio lance. Sem qualquer identificação, logicamente. Não aparece CNPJ, não aparece ação social. Transcorrido esse prazo de 15 minutos, o tempo entra no período aleatório, que alguns chamam de randômico, né? De até 10 minutos. Né? Após o tempo de 15, o sistema entra automaticamente em um período de tempo aleatório de até 10 minutos. Transcorrido esse tempo aleatório, que pode se encerrar no primeiro segundo ou transcorrer um certo tempo até o limite de 10 minutos, o sistema automaticamente convoca para a etapa fechada, né, algumas empresas. Né? E a forma que o sistema chama é exatamente isso aí. Encerrada a etapa aberta, o sistema convoca automaticamente o autor da oferta de valor mais baixo ou de percentual mais alto, né? Maior percentual, se for licitação com critério de julgamento maior desconto, e os atores com valores ou percentuais de até 10% superiores ou, né, inferiores, no caso de desconto, para a etapa fechada. Tá? E essas empresas que participam para a etapa fechada têm 5 minutos, a regra do modo aberto fechado, tem 5 minutos para apresentar o que eu chamo de lance vencedor, né? Lance sigiloso e único. Tá? E não havendo 3, o sistema convoca
os três, tá? Os três primeiros colocados, tá bom? Então, subsequentes, na verdade, a primeira e as outras três, tá? E aí, após isso aí, segue para a etapa de julgamento, tá? Então, pessoal, essa é a regrinha do modo aberto e fechado. Então, imagine que nós tenhamos aí uma licitação que após, vão se disputando, né, a fase de lance, e após a etapa aberta, após a etapa aleatória, nós temos uma proposta, por exemplo, com valor de R$100, uma segunda com valor de 105, uma outra com valor de 106, com valor de 108, 109, 102, 115, 120. Então o sistema encerrou essa etapa aberta, o sistema pega a primeira colocada 100, né? E aí, como a própria regra traz aqui, calcula 10%, e aquelas propostas que tiverem dentro de 110 ali, independente de quantas sejam, né? 3, 4, 5, 10, 20, 15, estão convocadas para a etapa fechada. E nessa etapa fechada, o licitante é dado um lance único, né? Quem está na etapa fechada é dado um lance único. Quem não entrou, não participa da etapa fechada, né? Quem está acima dos 10% não participa da etapa fechada, tá bom? E aí segue para a etapa de julgamento. E aí nós temos exatamente, chegando na nossa enquete. A nossa enquete fala que, retornando à enquete, tá? Entendendo o que é o modo aberto e fechado, retornando à enquete. Das 10 empresas participantes, tá? Transcorrida a etapa aberta, quer dizer, os 15 minutos e os 10 aleatórios, apenas 4 foram convocadas pelo sistema para a etapa fechada. Significa que a primeira colocada e mais 3, né? Entraram 4 para a etapa fechada, ficando de fora 6. Então vejam que essas 6 elas não tiveram a oportunidade de apresentar um último lance vencedor. Tá? Elas foram barradas ao final da etapa aberta porque não estavam dentro da regra de 10%. E aí essas 4 empresas foi permitido dar um lance vencedor na etapa fechada e entrou para a etapa de julgamento. Né? As 4 empresas foram, então, analisar as suas propostas na ordem de classificação. E como a enquete traz, na etapa de julgamento, as 4 empresas foram classificadas. Ninguém atendeu ao objeto, às especificações do objeto. Tá? Tendo o pregoeiro, e aí o que aconteceu? As 4 empresas foram desclassificadas e o pregoeiro de imediato foi lá atrás e já puxou a 5ª empresa e pediu e solicitou a proposta daquela 5ª empresa. Mas vejam que a 5ª empresa ela não entrou da 5ª até a 10ª, elas não participaram da etapa fechada, que oportunizaria, inclusive, por exemplo, a 7ª empresa, a 8ª, a 6ª, dar uma cartada final, dar um lance final, como aconteceu com as 4 primeiras. E aí, como fala a própria enquete, a 5ª empresa já foi convocada automaticamente, né? E aí seguiu-se para declarar habilitado e vencedor. Imagine que um sistema aí qualquer permita isso aí. Tá? Até onde nós acompanhávamos a versão do Compresidente, o Compresidente não permitia que se convocasse a 5ª empresa. Parece um botão lá no Compresidente, né, dizendo o seguinte: retorne à fase de lance. Tá? Para quê? Para que você retorne lá à etapa de lances, para que quando você clicar, o sistema automaticamente calcule, a partir agora da 5ª colocada, o cálculo de 10%, já que as 4 primeiras foram desclassificadas. E aí, olha só, a 7ª colocada alerta a essa regra, por ela não ter participado da etapa fechada, não ter tido a chance de ter dado uma cartada final, ela recorreu. Né? E aí nós vimos que 62% dos colegas marcaram sim, está correta a recorrente e deve ser julgado procedente o recurso. Porque o pregoeiro deveria sim ter feito isso. A partir do momento que as 4 primeiras colocadas foram desclassificadas, o que é que aconteceria? O pregoeiro deveria abrir a etapa fechada, pegaria a 5ª colocada, que seria agora a próxima, né? A primeira a ser referenciada como como preço de referência para o cálculo de 10%, calcularia 10% e convocaria para a etapa fechada, e essas novas empresas teriam a oportunidade de apresentar um lance vencedor no prazo de 5 minutos, esse lance sigiloso. Tá, pessoal? Então, muito cuidado com essa regrinha do modo aberto e fechado, porque senão, se você não adota essa regra de retornar, você está indo em contra ao princípio da isonomia. Entendo que vai em contra ao princípio da isonomia. Por quê? Porque no primeiro momento, a primeira convocação, as 4 primeiras tiveram a oportunidade de dar um lance a mais, que é um lance vencedor. Enquanto que a da 5ª à 10ª, se você não faz isso, né, estão desclassificadas as outras 4, se você novamente não observa esse cálculo, você está restringindo, né, a oportunidade de alguma das outras empresas, a 7ª, 8ª, a 9ª,
dá um lance abaixo da quinta colocada, que seria agora a base de cálculo para os 10%. Tá? Então, só voltando aqui, sim, 62% dos colegas marcaram sim, concordando com a recorrente. Né? O recurso deverá ser julgado improcedente. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pelos colegas que vêm lá, inclusive, pedir a resposta à enquete. Né? A gente sempre lembra que durante a semana a gente vai trazer a resposta à enquete no nosso Instagram e no nosso YouTube. E lembrar que estamos aí com as últimas vagas para inscrições para o curso Contratação Direta na Administração Pública e Dispensa Eletrônica, que ocorrerá dias 15 e 16 de junho no Atlântico Praia Hotel, em Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba. Curso presencial, onde trataremos das principais hipóteses de dispensa, da inegibilidade, da formalização do processo de contratação direta e da dispensa eletrônica, e apresentaremos o modo de dispensa eletrônica do sistema compras.gov. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.